Na aula de hoje nós vamos ver como alterar o estilo do texto no Flutter. A gente vai conhecer um pouquinho mais do widget text e vamos começar a partir de agora. Primeira coisa, eu vou criar um projeto novo chamado Text Style e vou remover o código original do Flutter. Vamos construir um do zero, import material, e aqui a gente vai dar um void main e nós vamos rodar aqui um run app e um my app. Vamos criar aqui um my app, pronto. E aqui, nosso my app, podemos criar um stateless widget aqui. E nesse stateless, vamos chamar de my app, pronto. Então, o my app, o método build, está retornando um container aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui somente um texto. No filho dele, um texto. E esse texto, a gente vai colocar aqui texto, apenas texto, tá? Quando você utiliza aqui, eu quero mostrar para você um detalhe. Repare que eu não estou usando scaffold, não estou usando nada além. Vamos dar uma olhada como ele está neste momento. Isso é uma dúvida que muita gente tem, porque ficam dois riscos embaixo quando você não aplica nenhum layout. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre o layout do elemento text, do widget text no Flutter. Então, primeiro ponto é o seguinte, que eu queria colocar para vocês, tá? O Flutter, como a gente já está no 2.2.2, essa parte já ficou automático o key no safety, né? Caso o seu key não esteja com no safety, é só colocar aqui uma interrogação. Então, primeiro ponto, quando um texto ele está no scaffold, ele não precisa de um parâmetro chamado text direction. Quando ele não está no scaffold, ele é obrigatório. Então, a gente vai colocar aqui o parâmetro que faltou. O text direction, ele pode ter duas opções. Text direction, ele pode ser left to right ou right to left. Então, só para a gente ver, LTR, left to right. O left to right, ele é muito usado nos idiomas latinos, se você utiliza isso. O right to left, você vai usar, por exemplo, em árabe, que ele escreve ao contrário. Então, temos aqui o texto, aqui, ó. Tá? Quando eu uso um ao contrário, que é um right to left, é quando, por exemplo, em árabe, que eu vou ler daqui para cá. A gente lê da esquerda para a direita. Aqui, o árabe vai ler da direita para a esquerda. Então, esse é o primeiro parâmetro. Tá? Ele não é necessário quando estiver dentro de um scaffold, apenas quando não tem um scaffold. Então, ele se torna obrigatório aqui. Agora, a gente vai ver um pouquinho como alterar as principais propriedades do texto a partir de agora. Então, voltando aqui, a gente vai deixar o left to right como default, que a gente vai usar mais, mas tem essa outra opção. Prontinho. Uma propriedade importante do texto é o style dele. O style vai aplicar estilo ao seu texto. Então, o widget, para definir o style, é o text style. O text style é um widget que você tem uma série de parâmetros. Então, muito importante é o tamanho da fonte. Você pode usar aqui um font size. Então, o font size vai te dar o tamanho em pixels da fonte. Vou colocar 50, que é um número grande ali, só para a gente ter uma ideia já da mudança que tem aí no widget text. Olha o tamanho que ficou isso. Bom, o que você pode fazer aqui é o seguinte também. Você pode pegar aqui no container, por exemplo, e fazer um wrap com center nele. Então, você vai colocar o texto no centro. Ou mesmo aqui, ó, no texto, um wrap com o center. Então, a partir de agora, com esse wrap, o texto vai para esta área aqui do centro da tela. Bem interessante. Vamos lá. Então, mostrando um pouquinho mais do font style. 10, por exemplo. É bem pequeno, tá? 10 pixels é bem pequeno. Vou mostrar algumas variações, olha só. 20, você tem uma escala, né? Já conheci um pouco da escala aí de texto. Tá? 30. Então, com isso, você consegue já definir 30, tá? 40. Você consegue definir texto do tamanho que você quiser em sua tela. Aqui em pixels, então, trabalhando aí entre 12 e 50, 60, você tem realmente mais segurança. Inclusive aqui 60, por exemplo, que não viu ainda. A gente coloca 100 para dar uma olhada. 60 e 100. Então a gente está vendo bem a fundo o font size. 100 de texto, olha, bem definido, né? Ficou grande. Eu vou voltar para 50 e a gente vai continuar a partir de agora.
Também no Text Style, como ele é um widget, você pode colocar mais opções. Então o Font Style é uma delas. Você pode também colocar o Font Weight, que é o peso da fonte. Então você pode usar aqui um Font Weight. Repare que sempre quando você tem um parâmetro, normalmente você tem um widget que dá as opções desse parâmetro. Então Font Weight, ponto, você vai ter bold, por exemplo. Então o texto vai ficar em bold, em negrito na sua tela. Sempre um vírgula no final para ele formatar o código. Vamos atualizar agora o mesmo texto em bold na tela. Prontinho, texto em bold aqui na tela. Bom, além disso, você pode trabalhar, por exemplo, em vez de bold, outras opções. Então você vai ter aqui o normal, que é o padrão, né? E você vai ter o peso dele, que vai do W100, o weight 100, que é o mais leve, né? Até o... Eu vou pegar do 100, 500, 900 para você ver. O 900 ele é o mais forte. Então ele vai colocando uma borda, né, no texto, ó, até para ficar mais forte ainda. Você consegue, inclusive, ter variações do bold ali, do peso, olha só, tá? Ele ficar mais forte na sua tela. Vamos ver um pouquinho mais outros parâmetros. Então você tem aqui o bold, normal e todos esses pesos aqui disponíveis para você. Então eu vou deixar ele normal, que é o padrão. Prontinho, tá? Além disso, você tem outros parâmetros aqui no Text Style. Uma que você vai usar muito é o color. Então você pode trabalhar colors, ponto, por exemplo, a cor que você quiser. Vamos colocar ele em blue, vírgula. Então aqui você pode mudar a cor do seu texto também. Então a gente está vendo bem a fundo o widget text. Olha só. Você pode combinar, né? Bold mais o blue. Então você pode oscilar nas cores principais, ó. Red, por exemplo. Essas cores são safe, tá? Você pode usar ponto .red, ele vai ser vermelho em qualquer celular, independente de tons, tonalidades ou coisa assim. Então você tem todas as cores aqui da Material disponíveis para você, tá? Vamos colocar pink aqui, olha. Inclusive, mostrar um detalhe, você pode trabalhar, por exemplo, com tonalidades da cor. Vamos pegar um exemplo, que vai ficar interessante. Vou colocar o yellow, tá? As cores são em inglês. Então vamos colocar o yellow e aqui a gente vai trabalhar tonalidades do yellow. Então você pode aplicar, ó, yellow normal, você abrindo e fechando aqui, ó, você pode colocar, por exemplo, o yellow de 100. Vai ficar um amarelo mais fraco. Então ele varia aqui também. Aquele W que a gente viu de 100 a 900, você pode variar a cor, ó. Então você tem um yellow mais fraco, ó, bem fraco. Daí você vai aumentando. Vou colocar 300, ele vai ficando yellow um pouquinho mais forte na tonalidade. Então você tem também essas variações de tonalidade, ó, 500, ó, 700, 900. Então 900 sempre é o mais forte ali, tá vendo? Então você tem um yellow, vai quase laranja, né? Um yellow muito forte, tá? Você tem essa opção também aqui junto, né, na cor. Você tem essa opção também aqui, ó. Inclusive você passando o mouse, ele vai te dar as variações que você tem aqui e o código da cor em hexadecimal, tá? Aqui também na frente, ó. Então você passando o mouse sobre o yellow, ele vai te dando toda, você pode ficar mais fácil de ver, né, o que você pretende, ó. Yellow 700, vamos supor, eu gostei, vamos supor que tem um aplicativo, você pode buscar direto aqui no 700 e deixar da cor que você gosta, vamos ver? Então fica muito mais fácil, né, você acessar. Outro item também para comentar é que no Yellow você vai ter já o Yellow.shade 700, que é a mesma coisa do que usar. Então você pode usar aqui Yellow.shade 700. Então ele já aplica essa tonalidade, é a mesma coisa, tá? Mas é uma outra forma de acesso também. Olha só. Perfeito. Além disso, vamos continuando. A gente tem outro parâmetro que é muito legal, que é o Background Color. Background Color. Daí, mesma coisa. Se eu quiser aplicar isso de background, ó, Yellow.shade 700 e deixar a cor do texto preto, por exemplo, eu coloco aqui Black e o Yellow 700. Então o fundo vai ficar nesse amarelo e a fonte vai ficar em preto. Então aqui conhecendo bem o widget text e também aqui um pouquinho do text style. Você vê que você pode moldar praticamente o texto da forma que você quiser aqui na tela, inclusive tamanho, fonte, cor de fundo, tudo isso aqui no Style com o Text Style.
E agora, se eu quisesse essa fonte, eu estou fazendo um editor de texto, eu quero ele em italic. Sim, tem um jeito também. Como deixar a fonte em itálico? Até agora a gente não tem isso. Mas vamos ver agora no font style, é o estilo da fonte. Font style do tipo font style, ponto. Pronto. Você tem o normal ou o itálico. Então aqui basicamente é para itálico ou normal. Colocando ela em itálico, que é a fonte vai ficar mais deitada. Você pode deixar bold e itálico, por exemplo. Olha só. A fonte agora tá deitada aqui pra gente. E o normal é aqui. Então, se eu quiser bold, por exemplo, eu posso bold e itálico em conjunto. Usando font style e o font weight. Aqui, ó. Temos aqui as opções. E se a gente quisesse, por exemplo, um texto em 2 linhas, você tem um texto normal, um editor de texto, você quer colocar mais linhas, /n, você coloca aqui um /n, texto 2, por exemplo. Assim vão ficar 2 linhas de texto. Sempre o /n, aqui ele vai quebrar linha para você. Texto 1 e texto 2. Um parâmetro importante para a gente olhar aqui é essa distância aqui entre uma linha e outra, que é o parâmetro weight, tá? Esse parâmetro não é pixel, é uma proporção. Então, por exemplo, se eu colocar 1.0, é o default. É o que ele tem. Qualquer editor de texto, você vai ter aquela distância entre linhas, tá? A proporção é de 1.0. O default é 1.15, acredito. Vamos lá, colocar 1.15. Que é o padrão, olha só, vamos ver? Tá? Agora, conforme eu vou aumentando isso, 1.5, por exemplo, ele vai espaçando as linhas. Então, o parâmetro weight, ele vai espaçar a linha para você. 2, então você pode fazer teste para deixar o seu texto, caso seja um texto na sua tela, mais definido. 3, por exemplo. Tá? Repare que é proporcional, não é pixel, é proporção mesmo. 4, conforme você vai afastando, são 4 vezes maior a distância entre as linhas. Então vou voltar o weight aqui para 1.15 e atualizar aqui só para a gente deixar ela ok. Perfeito. Então vamos conhecer também como colocar 2 linhas embaixo aqui do texto. O que é padrão, era padrão no Flutter antes do 2, agora no 2.2 já está default sem ele. Vamos lá. Então decoration é outro parâmetro, 2 pontos. Text decoration ponto, aqui você tem algumas opções. Então você vai ter o line through aqui. Vou colocar essa primeira opção para a gente ver. Line through, ele faz uma linha, corta uma linha sobre o texto. Eu vou colocar 2 aqui para ficar bem separadinho, para a gente ver a linha embaixo. Então o line through, ele vai colocar um risco ali no seu texto. Agora tem outras opções também. Você vai ter o none, basicamente agora o none está default, inclusive no Flutter 2.2.2, olha só. E a partir do 2.2.2, pelo menos que eu senti, ponto, overline. Overline, o que ele faz? Ele faz uma linha, vamos ver aqui, tá? Sobre aqui o texto. É que aqui a gente tem esse monte de formato, a linha acabou ficando não muito visível, ponto, e também temos o underline. Underline, ele coloca uma linha embaixo do texto, ó. Tá, ele grifa o texto. Então, text decoration também é um outro parâmetro importante para a gente conhecer aí sobre o texto, né? A gente está vendo aqui o style do texto. Bom, e fonte? Se eu quiser usar uma fonte minha, uma fonte diferente dessa padrão, né? Próxima aula a gente vai ver isso, como usar fontes externas, inclusive, no seu aplicativo. Então, a gente vai conhecer bastante aí das opções de layout, inclusive comentário, tá? Toda opção que for opcional, ele vai colocar, você tem que colocar o nome dela, 2 pontos, o valor. Então, você passando o mouse sobre o widget, a gente vê aqui tudo que é... Vou voltar aqui. Então, você passando o mouse sobre o widget, a gente vê aqui, olha só, text, né? String data, o dado é obrigatório, você pode ler ali. Depois, você repare que tem um abre e fecha chaves. Então, você tem ali text style, no safety style, tudo que você tem de parâmetro aqui, você pode ver no seu widget, passando o mouse sobre. No caso, a gente está usando o style, ali o text style, chamando um widget text style, passando o mouse sobre, vou colocar mais para baixo, passando o mouse sobre o widget text style, você vai ver uma série de parâmetros e todos opcionais. Por quê? Porque ali começa abrindo chaves e fechando chaves. Então você vai ter aqui, ó, color, color background, color, ali font size, font weight, tudo que a gente já viu nesse vídeo, são todos parâmetros opcionais. Então no Flutter, sempre que for um parâmetro opcional, você tem que colocar o nome dele para saber qual parâmetro é e o valor na frente, vírgula, nome dele,
valor na frente, nome dele. Alguns, por exemplo, você vê o próprio font style, ele está exigindo um tipo font style. Então a gente colocou font style, que é o tipo, é um enum, né? Ponto, o tipo que ele é uma lista enumerada. O font weight aqui, a gente colocou o tipo font weight, também é uma classe, agora é uma classe bold. Então ele tem vários métodos ali de configuração. O color, por exemplo, ele está esperando um tipo color no safety ali. Então a gente colocou um colors, que é o tipo color, né? A classe chama colors, e ponto as opções que a gente tem da classe, ó, black ali. Então você passando o mouse, você vai ter o tipo e também o valor dele. Sempre no Flutter esses parâmetros são opcionais aqui, então eu poderia não ter nenhum deles aqui ou ter todos configurados aqui. Próxima aula então a gente vai trazer já, olhando um pouquinho mais a parte de fontes externas no seu aplicativo, como usar fontes externas para utilizar aí no texto. Até a próxima aula, muito obrigado! Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha